Alô pessoal, este é um vídeo para a disciplina de Gestório 3 da Faculdade de Medicina da USP. O tema da aula de hoje é tumores de pâncreas, vias biliares e fígado. Uma parte desses tumores, especialmente de pâncreas e vias biliares, são tratados no nosso complexo naquele prédio lá ao fundo, aquele prédio prateado, que é o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. E outra parte, especialmente o carcinoma hepatocelular, é tratado ou é tratada no nosso querido Instituto Central, já que o tratamento ideal para o carcinoma hepatocelular é o transplante. Eu, de novo, aproveito para dizer que no vídeo são destacados alguns aspectos que eu considero importantes, mas que vocês devem usar a bibliografia, especialmente o Robbins. Bom estudo! Bem, quando nós falamos de neoplasias primárias do fígado, é importante que se saiba que grande parte dos tumores de fígado detectados clinicamente de fato são metástases. O fígado, assim como o pulmão e os ossos, é frequente sítio de metástases. Então, na detecção no exame de imagem de um nódulo ou nódulos hepáticos, metástase sempre é um diagnóstico diferencial importante. Hoje nós vamos tratar das neoplasias primárias do fígado, onde nós temos duas grandes linhagens de diferenciação quando se trata de neoplasias epiteliais, que são as mais comuns. Então, de um lado, a diferenciação hepatocitária, onde nós temos os tumores malignos, que são o carcinoma hepatocelular e suas variantes, e as formas benignas, que são os adenomas hepáticos, com um diagnóstico diferencial importante, que é a hiperplasia nodular focal. E nós temos a linhagem de diferenciação para os ductos biliares, onde nós temos a versão maligna, que são o colangiocarcinoma e suas variantes, e as formas benignas, que são o amartoma biliar e o adenoma de ductos biliares. Existem outras neoplasias mais raras, tanto epiteliais quanto não epiteliais, mas que fica a critério de vocês eventualmente estudar isso no livro, não será cobrado. O principal tema quando nós falamos de neoplasias primárias do fígado é o carcinoma hepatocelular. E a relação do carcinoma hepatocelular com a cirrose é um tema central sempre que nós falamos deste tumor. Aqui nós temos duas séries históricas da nossa instituição, uma do grupo da gastroenterologia clínica, liderada pelo professor Flair Carrilho, onde nós vemos aí uma série de um período aí da década de 80 e 90, 96 casos de carcinoma hepatocelular, onde 92 deles se desenvolveram no contexto da cirrose, então 96% dos casos. E aqui do início dos anos 2000, uma série de carcinomas hepatocelulares do grupo de transplante de fígado, onde 91% dos casos se desenvolveram no contexto da cirrose. Um outro aspecto importante é a relação com os vírus hepatotrópicos. Aqui então nós vemos que praticamente 90% dos casos de carcinoma hepatocelular, também nesta série da gastroenterologia clínica deste mesmo período, estavam relacionados a pacientes com infecção por vírus C ou por vírus B. No nosso caso, predominantemente vírus C, uma parcela menor vírus B e 15% aí que tinham vírus C ou vírus B mais álcool. Então, nós já vemos aí o principal contexto do carcinoma hepatocelular, que são pacientes infectados pelo vírus B ou pelo vírus C, que em decorrência desta infecção desenvolvem cirrose e da cirrose vão ao carcinoma hepatocelular. Nós sabemos aí que uma parte dos pacientes com vírus B, uma parte significativa, até 25% dos casos, em algumas séries, o carcinoma hepatocelular pode se desenvolver sem a cirrose, aparentemente porque o vírus B pode ser diretamente oncogênico. Nestas duas infecções, o desenvolvimento da cirrose se dá através de uma doença que vocês já estudaram na aula anterior, que é a hepatite crônica. Então, vírus C e vírus B provocam inflamação crônica do fígado, a hepatite crônica, que leva à cirrose, que por sua vez leva ao carcinoma hepatocelular. Bem, e por que a cirrose leva ao câncer? Na verdade, a gente não vai estudar em detalhes isso, mas nós sabemos que a cirrose
especialmente nas infecções por vírus hepatotrópicos, está associada à inflamação, liberação de citocinas e a uma resposta constante e regenerativa. Afinal de contas, cirrose é fibrose mais regeneração. Essas duas condições levam, então, a uma proliferação hepatocitária acelerada, e essa proliferação hepatocitária acelerada que levaria, então, a alterações genéticas e epigenéticas que eventualmente levariam ao câncer. Existe ainda a possibilidade que uma ação direta dos vírus causem estas alterações que, então, levem ao câncer. Um aspecto importante que nós devemos destacar é que se nós fizermos um estudo, por exemplo, aqui de microarray em carcinomas hepatocelulares por vírus B, carcinomas hepatocelulares por vírus B ou por vírus C, nós vemos que os genes alterados nas neoplasias de cada uma dessas infecções são diferentes. Aqui representados em verde os genes hipoexpressos e em vermelho os genes hiperexpressos. E nós vemos que este padrão de expressão é bastante diferente nestes tumores por esses dois vírus. Então, poderíamos também deduzir que os tumores são diferentes do ponto de vista de apresentação clínica e comportamento. No caso do vírus B, que tem um número significativo de tumores que se desenvolvem sem a cirrose, nós temos outros mecanismos, então, onde a cirrose seria, então, o efeito indireto ou a via indireta do vírus em direção ao câncer. Mas o vírus B é capaz também de integrar-se ao genoma humano, é uma integração de padrão aleatória, mas que eventualmente é capaz de causar a neoplasia, e a expressão desta proteína HBX, que é uma proteína sabidamente transativadora de diversos oncogenes e que é então capaz de determinar o aparecimento dos tumores. Então aqui nós vemos que a integração no genoma humano está presente em até 90% dos casos de carcinoma hepatocelular, a integração do vírus B. Essa integração não é sítio específico e ela é capaz de gerar instabilidade cromossômica, que seria o principal mecanismo através do qual a integração do vírus B ao genoma causa câncer. E a transativação causada pelo HBX se dá por múltiplos mecanismos, especialmente através da ativação de uma série de diferentes oncogenes e eventual inibição do gene P53. Um outro aspecto bem conhecido no caso da cirrose é que o patologista, ao olhar um fígado cirrótico, frequentemente vê dentro dos nódulos cirróticos subpopulações clonais, quer dizer, pequenas populações de células crescendo dentro dos nódulos cirróticos que, quando examinadas do ponto de vista genômico, revelam-se clonais. Então aqui nós temos uma pequena área de células mais eosinofílicas crescendo dentro do nódulo cirrótico de células mais claras, e aqui o contrário, o nódulo cirrótico tem hepatócitos mais eosinofílicos e uma pequena população clonal de hepatócitos com células mais claras. Essas subpopulações são comumente então observadas pelo patologista dentro do fígado cirrótico. Dois padrões dessas subpopulações são claramente relacionadas ao risco de desenvolvimento do câncer, são as chamadas displasias. No caso aqui, displasias de pequenas células, então uma área nodular dentro do nódulo cirrótico, onde as células são menores do que os hepatócitos adjacentes, e a displasia de grandes células, onde existe uma expansão de células mais volumosas e com núcleos atípicos dentro do nódulo cirrótico. Então esses dois tipos de populações clonais, displasias de pequenas células e displasias de grandes células, são sabidamente associados ao desenvolvimento do câncer e são considerados então lesões precursoras no fígado cirrótico. Um outro aspecto importante que deve ser destacado é que a hepatocarcinogênese na cirrose é multicêntrica. Então, vários carcinomas hepatocelulares podem se desenvolver simultaneamente
e é comum, após a ressecção de um carcinoma hepatocelular num fígado cirrótico, que um novo tumor apareça em uma outra área do fígado, o que, no caso da ressecção do carcinoma hepatocelular, pode acontecer em algumas séries em até 50% ou até mais do que 50% dos casos. E isso, na verdade, dá o racional para que o tratamento do carcinoma hepatocelular no fígado cirrótico seja o transplante hepático, uma vez que a ressecção está associada a um alto índice de recorrência. Então aí nós temos um contexto mais completo, onde o fígado cirrótico tem aquela proliferação celular aumentada, que nós destacamos no começo, está associado ao aparecimento de alterações genéticas e epigenéticas. A cirrose leva ao aparecimento de populações clonais dentro do nódulo cirróticos, dois padrões de crescimento clonal associado a risco de desenvolvimento de câncer conhecidos clinicamente são a displasia de pequenas e grandes células, mas antes do desenvolvimento do carcinoma hepatocelular existe uma fase intermediária que é o desenvolvimento de macronódulos. O que são esses macronódulos? Basicamente, aqui nós vemos um ultrassom do fígado, aqui estão os contornos do fígado, estou delimitando para vocês. Esse fígado tem uma textura alterada, que é a textura do fígado cirrótico, com esses nódulos difusamente dispostos ao longo do fígado, e aqui nós vemos um nódulo maior do que os nódulos adjacentes. Basicamente isto é o macronódulo. Aqui macroscopicamente evidenciado, então nós vemos aqui de um fígado explantado, a cirrose, então esses nódulos separados por septos fibrosos, difusamente acometendo o fígado, e aqui um nódulo maior do que os demais nódulos, que é o chamado então macronódulo. A verdade é que esses macronódulos são lesões pré-neoplásicas e são lesões que podem ser detectadas num exame ultrassonográfico. E isso determina com que então esse tipo de lesão pode ser detectado em exames de screening que os pacientes cirróticos são submetidos. Então é um conhecimento importante em termos de acompanhamento destes fígados cirróticos. Existe uma série de nomenclatura para esses macronódulos, mas a nomenclatura atualmente em vigor foi inicialmente proposta em 1995, atualizada em 2015, que é a nomenclatura de macronódulo regenerativo de um lado, o carcinoma hepatocelular do outro, e nódulos displásicos entre estas duas lesões. Então, o nódulo displásico de baixo grau e o nódulo displásico de alto grau. Então, um macronódulo identificado lá no ultrassom pode ser qualquer uma dessas lesões. Macronódulo regenerativo, nódulo displásico de baixo grau, nódulo displásico de alto grau ou um carcinoma hepatocelular. E existe um aspecto muito importante aqui na progressão desses nódulos, que é o macronódulo regenerativo, tipicamente aqui é numa série nossa de explante. Um macronódulo regenerativo tipicamente tem menos do que 10 milímetros, menos do que 1 centímetro. O carcinoma hepatocelular bem diferenciado tem em torno de 1,5 centímetro, e lesões intermediárias estão entre 1 centímetro e 1,5 centímetro, no caso aqui o nódulo displásico de alto grau. Um outro aspecto interessante do ponto de vista macroscópico e que pode ser visto na imagem depois, é que o carcinoma hepatocelular bem diferenciado, que é uma forma apenas localmente invasiva de carcinoma hepatocelular, ainda incapaz de dar metástases, tipicamente são nódulos mal delimitados. Tá? Então, quando a gente olha para o macronódulo regenerativo, para os nódulos displásicos de baixo grau e de alto grau, e para o carcinoma hepatocelular moderadamente diferenciado, tipicamente são lesões bem delimitadas, mas existe esta fase localmente invasiva, mas não metastatizante, que é o carcinoma hepatocelular bem diferenciado, que é uma lesão mal delimitada. Então aqui nós vemos exemplos macroscópicos disso, a partir de fígados explantados. Então um nódulo displásico de alto grau, que é uma lesão bem delimitada, com uma cápsula fina e com uma coloração relativamente similar aos nódulos cirróticos adjacentes.
E um carcinoma hepatocelular bem diferenciado, nós vemos aqui, é uma lesão ainda com uma cor parecida com os nódulos cirróticos adjacentes, é maior do que os nódulos adjacentes, configurando um macronódulo, mas é muito mal delimitado. Então, tipicamente, o carcinoma hepatocelular bem diferenciado tem esse aspecto homogêneo, parecido com os nódulos cirróticos adjacentes, é não encapsulado e mal delimitado. E esse aspecto mal delimitado do carcinoma hepatocelular bem diferenciado se dá por essa apresentação microscópica. Vocês veem aqui, esta é a área do tumor e esta é a área do fígado adjacente, e o tumor cresce com esse padrão substitutivo em relação ao parênquima adjacente, como se as trabéculas hepatocitárias neoplásicas, as trabéculas do câncer, fossem crescendo, substituindo as trabéculas do parênquima não neoplásico adjacente. Reparem que o que diferencia aqui, basicamente, o câncer é a diminuição do volume citoplasmático das células neoplásicas. As células neoplásicas são menores e, consequentemente, os núcleos dos hepatócitos ficam muito próximos uns dos outros, quando a gente compara com os núcleos mais espaçados dos hepatócitos não cirróticos, não neoplásicos. Mas esse aspecto substitutivo das traves hepatocitárias neoplásicas, da neoplasia em relação ao parênquima adjacente, é que dá aquele aspecto mal delimitado do nódulo macroscopicamente e, consequentemente, também do ponto de vista por imagem. Um outro aspecto muito peculiar do carcinoma hepatocelular bem diferenciado é a presença de esteatose. Tipicamente, o carcinoma hepatocelular bem diferenciado é mais frequentemente esteatótico do que os outros nódulos. Aqui nós vemos um exemplo disso, o crescimento mal delimitado, que é a metade superior do campo, é o tumor. Ele está crescendo de forma mal delimitada em relação ao parênquima adjacente, e nós vemos uma área grande de esteatose dentro do tumor. Na verdade, essa esteatose, ou a esteatose no fígado, sabidamente está associada à isquemia. Então, o parênquima hepático isquêmico, antes do hepatócito morrer em decorrência da isquemia, as células acumulam gordura, apresentam então esteatose. E, na verdade, isso é o que acontece nesses tumores bem diferenciados, de carcinoma hepatocelular bem diferenciado. Nós temos uma hipovascularização. Então, essa hipovascularização leva a uma isquemia relativa deste nódulo e, consequentemente, esteatose. Bem, a fibrose acontece nos tumores que são menos diferenciados, então a partir do carcinoma hepatocelular moderadamente diferenciado. Quando o carcinoma hepatocelular é bem diferenciado, quer dizer, no começo da sua progressão, é como se o tecido adjacente não reconhecesse a neoplasia como algo estranho. No momento que ele perde um pouco essa diferenciação, se transforma num carcinoma hepatocelular moderadamente diferenciado, começa a aparecer fibrose intersticial. É a chamada desmoplasia, a reação estromal do hospedeiro à presença do tumor. Então, essa reação estromal, a desmoplasia, acontece a partir do carcinoma hepatocelular moderadamente diferenciado, à medida que ele começa a perder a diferenciação. E isso se reflete no ponto de vista macroscópico e, consequentemente, de imagem, onde a desmoplasia aparece macroscopicamente como estes septos fibrosos dentro do nódulo tumoral e a presença da cápsula fibrosa. Quer dizer, a partir do carcinoma hepatocelular moderadamente diferenciado, nós temos uma encapsulação do tumor. O tumor bem diferenciado é não encapsulado, mal delimitado, e o tumor moderadamente diferenciado é encapsulado e com septos fibrosos. Uma outra característica do carcinoma hepatocelular moderadamente diferenciado também é esta heterogeneidade. Então nós vemos aqui uma área mais vinhosa, uma área mais castanho clara para amarelada, áreas esverdeadas, áreas róseas. Então este aspecto reflete a heterogeneidade tumoral. Então neste momento a progressão do tumor está gerando vários subclones que são macroscopicamente visíveis e também serão visíveis no exame radiológico. Isso tipicamente
se dá a partir do carcinoma hepatocelular moderadamente diferenciado, lembrando que esta é a forma potencialmente metastatizante do tumor. E esse é o aspecto microscópico do carcinoma hepatocelular moderadamente diferenciado. Nós temos, então, vários subclones celulares, vários aspectos microscópicos diferentes dentro do mesmo tumor. E estes aspectos são gerados pela instabilidade cromossômica, que é famosa no carcinoma hepatocelular. Nós temos muita instabilidade cromossômica e rapidamente, então, são gerados subclones do tumor. E aqui a cápsula fibrosa, bem evidente, do tumor na sua periferia e septos fibrosos no seu interior. Então vejam que é muito importante este conceito. O carcinoma hepatocelular pequeno, ele pode ser pequeno e precoce, quando ele tem aquele padrão de crescimento substitutivo, as margens indistintas, quer dizer, um tumor mal delimitado em relação ao parênquima adjacente, esteatose devido à hipovascularização e isquemia relativa do tumor, e esse é o carcinoma então hepatocelular bem diferenciado. E o carcinoma hepatocelular pequeno, mas não precoce, certo? Que é o carcinoma hepatocelular moderadamente diferenciado, onde nós temos um padrão de crescimento expansivo com a formação de cápsula, são hipervascularizados, possível invasão de vasos por esses subclones celulares e a presença dos subclones propriamente ditos, essa heterogeneidade do tumor. E isso, então, é um carcinoma hepatocelular pequeno, mas não precoce, um carcinoma hepatocelular moderadamente diferenciado, que é potencialmente metastatizante. Então, vejam que existe uma progressão morfológica característica do carcinoma hepatocelular na cirrose, desde os macronódulos regenerativos ou nódulos displásicos, que são apenas maiores do que os nódulos cirróticos adjacentes, mas ainda são bastante homogêneos e com uma cápsula fibrosa fina, que nada mais é do que o próprio septo da cirrose adjacente. O carcinoma hepatocelular bem diferenciado, que ainda tem um aspecto homogêneo, parecido com o fígado cirrótico adjacente, mas é mal delimitado, não encapsulado e esteatótico. E o carcinoma hepatocelular moderadamente diferenciado, que tipicamente é encapsulado com septos fibrosos e heterogêneo no seu interior, com várias subpopulações clonais, subpopulações celulares e potencialmente metastatizante. Estes são os principais conceitos da neoplasia maligna mais frequente no fígado, que é o carcinoma hepatocelular no fígado cirrótico. Bem, a outra linhagem de diferenciação das neoplasias malignas, hepáticas ou primárias do fígado é o colangiocarcinoma, que basicamente é uma neoplasia maligna com diferenciação por epitélio biliar. Ela pode se desenvolver em qualquer porção da árvore biliar, desde os ductos segmentares, pequenos ductos biliares, são os ductos intralobulares, e os dúctulos, que são os colangíolos, que no seu conjunto, então, são chamados de colangiocarcinoma periférico. Pode se desenvolver nos ductos hepáticos direito e esquerdo, é o chamado colangiocarcinoma perihilar, também conhecido por tumor de Klatskin, ou abaixo dessa confluência, que então são os colangiocarcinomas extrahepáticos. É uma neoplasia, o colangiocarcinoma, que tem ganhado importância por estar aumentando de frequência nos diversos países ocidentais, mas também aqui demonstrado no Japão e na Austrália, já no final do século passado, sendo observado este aumento de frequência, mas ainda assim a sua frequência é muito maior no sudeste asiático. Então cuidem aqui que nos países ocidentais ela está abaixo de 1, entre 1 e 5 por 100 mil habitantes, enquanto no sudeste asiático tem país como a Tailândia, que tem uma frequência de até 85 por 100 mil habitantes. Isso está muito relacionado às possíveis etiologias associadas a esses tumores. Então, a colangite crônica, ou doenças que causam inflamação da via biliar, colangite crônica, estão muito associadas ao desenvolvimento desse tumor, e aí entram as infecções biliares parasitárias que
são frequentes lá no Sudeste Asiático, mas também a hepatolitíase e especialmente no norte da Europa, aqui no nosso país existe, a gente tem um número significativo de casos, mas ainda é relativamente rara, a colangite esclerosante primária. Um outro grupo de doenças que tem associação com o desenvolvimento do colangiocarcinoma são os cistos ou malformações biliares. Tá? Entrando aí então especialmente a doença de Caroli, os amartomas biliares e os cistos hepáticos benignos. E nos últimos anos tem ganhado importância a associação especialmente com os colangiocarcinomas periféricos, a cirrose e as hepatites crônicas virais, que parecem ter uma associação significativa com os colangiocarcinomas periféricos aqui no Ocidente. Vejam aqui no nosso caso, na nossa instituição, 2/3 dos nossos casos de colangiocarcinoma têm associação com colangite crônica, aqui exemplificada por essa fibrose concêntrica periductal que caracteriza a colangite esclerosante primária, mas 35% ou quase 35% tem associação com doenças de malformação de placa ductal, aqui um caso de doença de Caroli com essas dilatações dos ductos hepáticos segmentares e perihilares associadas a um tumor aqui na saída do ducto hepático esquerdo. E a litíase intrahepática, a hepatolitíase, é uma doença mais rara, mas que também está associada à inflamação da via biliar e desenvolvimento de colangiocarcinoma, que no nosso caso aqui foi quase 10% dos nossos colangiocarcinomas. Todas essas doenças se associam ao colangiocarcinoma via displasia do epitélio biliar. Então aqui vocês veem à esquerda um ducto biliar com epitélio normal, e o mesmo ducto, o epitélio aqui à direita do campo, um epitélio displásico, com núcleos aumentados de volume, hipercromáticos e com perda da polarização, né? Núcleos para cima e para baixo no epitélio. Essa lesão, as lesões displásicas do epitélio biliar ganharam uma designação de neoplasia intraepitelial biliar, que é graduada desde neoplasia intraepitelial biliar grau 1, grau 2 e grau 3, ou BILIN 1, BILIN 2 e BILIN 3, onde o BILIN 3 é praticamente o carcinoma in situ. E a via proposta, então, é essa do epitélio biliar normal, sofrendo uma doença inflamatória crônica, uma colangite crônica, levando a metaplasia ou hiperplasia do epitélio, posteriormente displasia e, finalmente, o colangiocarcinoma através de uma sequência de alterações genéticas, como em outros tumores epiteliais. Importante destacar que aí metade ou até 2/3 dos casos de colangiocarcinoma são o tumor de Klatskin, são colangiocarcinomas perihilares, e um número mais ou menos similar, 20 a 25%, são intrahepáticos ou extrahepáticos. Do ponto de vista histológico, nós reconhecemos 2 grandes grupos de colangiocarcinoma que se associam com a histologia normal, que é o que nós vemos aqui, um espaço porta normal, com um ducto biliar segmentar, caracterizado por esse núcleo na base, o epitélio claro, polarizado em relação ao lumen do ducto. E reparem que aqui na periferia do espaço porta nós temos os colangíolos, que são essas estruturas cordonais, onde a gente tem dificuldade de ver a luz e que fazem basicamente a interface entre a bile produzida nos hepatócitos e a árvore biliar, representada aqui pelo ducto segmentar, que vai drenar então para a bile para a árvore biliar. Então nós temos 2 grandes grupos aí de neoplasias da via biliar, que são aquelas que diferenciam esse tipo de ducto, os grandes ductos biliares, e neoplasias que diferenciam em direção aos colangíolos. E atualmente tem surgido evidências que são neoplasias que se comportam de maneira distinta. Então os tumores que diferenciam os grandes ductos são chamados colangiocarcinomas ductais. Eles também têm um aspecto macroscópico característico, que é esse aspecto que a gente está vendo aqui. Eles crescem ao longo dos espaços porta ou ao longo dos ductos maiores. É o chamado padrão macroscópico infiltrativo periductal. Ele vai infiltrando ao longo
da parede dos ductos biliares, consequentemente ao longo dos espaços portas. Isso é muito típico do colangiocarcinoma ductal ou de grandes ductos biliares, que a gente está vendo aqui. O ducto aqui com uma fibrose importante, o tumor crescendo ao redor do ducto. Aqui um outro ducto desses, bem inflamado por uma colangite crônica, e os ductos neoplásicos crescendo ao longo deste ducto. Se a gente olha de perto, esse tipo de epitélio neoplásico, ele simula aquele do epitélio dos grandes ductos, com o citoplasma claro, polarizado em direção ao lúmen das estruturas ductais neoplásicas. E esse tumor se comporta muito parecido com o adenocarcinoma de ductos pancreáticos, com extensa infiltração de filetes neurais, infiltração perineural. Aqui o outro padrão de colangiocarcinoma, mais típico dos colangiocarcinomas periféricos, que é o padrão formador de massa. Ao invés daquele padrão infiltrativo periductal, nós temos uma massa expansiva, frequentemente no fígado que vocês veem aí não cirrótico, e esse é o padrão característico desse tipo histológico, que é o colangiocarcinoma que simula os colangiolos. Então, também chamado de colangiocarcinoma. Colangiocarcinoma, caracteristicamente com esse epitélio interanastomosante, formando esse aspecto de letras chinesas, muito característico do colangiocarcinoma, simulando essas letras chinesas. Existem evidências iniciais na literatura que esse subtipo histológico, além de ter um padrão macroscópico diferente, formador de massa, ele também tem um comportamento menos agressivo. Aqui vocês veem justamente um outro caso de colangiocarcinoma com espaço porta, e ele parece que circunda o espaço porta sem infiltrá-lo. Existem também lesões benignas do epitélio biliar, duas delas são as principais. Essa é bastante comum, que é o amartoma biliar, ou complexo de von Mayenburg. Basicamente são pequenos nódulos de ductos biliares mal formados, mas que têm importância por aparecerem no fígado como esses pequenos nódulos esbranquiçados, que são incidentalmente encontrados em outras cirurgias abdominais. Quando são cirurgias de câncer, por exemplo, câncer de estômago, câncer de pâncreas, ganha importância porque isso pode ser confundido pelo cirurgião com metástases hepáticas, o que então faria com que a cirurgia não fosse completada, não fosse realizada. Então o patologista frequentemente é chamado no exame intraoperatório para examinar esse tipo de nódulo hepático em caso de cirurgia abdominal de câncer, para saber se são amartomas biliares ou se são metástases verdadeiramente. E um outro tipo benigno de neoplasia do epitélio biliar, bem mais raro, é o chamado adenoma de ductos biliares. Ele pode ter um aspecto macroscópico parecido com os amartomas, mas é composto por esses ductos biliares pequenos, muito mais compactamente dispostos, usualmente lesões pequenas e de comportamento benigno. Então aí nós completamos as neoplasias malignas primárias do fígado, aquelas que têm diferenciação hepatocitária. Então aí nós completamos as neoplasias epiteliais primárias do fígado, malignas, aquelas que têm diferenciação hepatocitária, que é o hepatocarcinoma ou carcinoma hepatocelular, e aquelas que têm diferenciação biliar, que é o colangiocarcinoma. Bem, pessoal, faltou falar aí do câncer de pâncreas e das neoplasias benignas do fígado. Nós logo a seguir teremos a aula prática, então nós poderemos exercitar também conceitos nestas duas neoplasias. Até logo!